Já tinham me perguntado, e agora eu vou responder então o que tinham me perguntado lá atrás. Qual é a diferença da equivalência simples para a equivalência composta? Na equivalência simples, nós vamos usar juros lineares, juros simples, fórmulas de multiplicação. Em juros compostos, equivalência composta, juros compostos com fórmula de exponenciação, tá? Em juros simples, o processo de conversão é multiplicar e dividir. Em juros simples, é multiplicar e dividir. Em juros compostos, é complicado. É através da fórmula algébrica. Então, conversão de juro composto é através desta fórmula algébrica. Depois a gente faz na HP, tá? Mas através desta fórmula algébrica. Que é taxa que eu estou procurando, que é a taxa da conversão, vai ser 1 mais a taxa que eu tenho, que é a taxa que já vem no enunciado, elevado ao prazo que eu quero pelo prazo que eu tenho, menos 1 vezes 100. Resolve dentro do parênteses, depois a potência, depois subtrai por 1 e, por último, multiplica por 100. Tá bom? Eu já respondo as dúvidas, mas eu vou seguir aqui só para a gente não perder o fio da meada. Então, eu tenho um caso 3 aqui. Eu vou deixar menorzinho para eu ir lendo, depois eu deixo a tela cheia para vocês. Qual é a taxa de juros anual equivalente a 2% ao mês? 2% é no mês, um período pequenininho, né? E eu quero o ano, que é um período grandão. Quem assistiu a aula passada sabe o que eu estou falando. Então, eu tenho 2 que é pequenininho, eu quero o ano que é grandão. Se fosse juros simples, eu pegava esse 2 no mês, multiplicava por 12 meses. Eu teria do ano, que daria 24. Se fosse simples. Mas é composto. Em juros composto, não é multiplicado, é elevado, é exponenciado. Só que em matemática, eu não posso pegar 2 e elevar a 12. Eu tenho que primeiro transformar em taxa unitária. Aí eu somo com 1 para transformar em coeficiente, para daí eu elevar a 12. Por isso que essa fórmula é complicada. De novo, se fosse juros simples, eu pegaria 2 no mês e multiplicaria por 12, que é grandão. Daria 24 ao ano. Se fosse simples, eu multiplicaria. Ok? Mas acontece que é juro composto. E se é juro composto, eu não posso multiplicar. Juro composto é o quê? Potência. Então, tem que elevar. Eu tenho 2, que é o mês, e quero um ano, que são 12 meses. Então, eu tenho que elevar a 12. Então, vamos lá. 1 mais. Qual é a taxa que eu tenho? Qual é a taxa que o exercício trouxe? 2%. Tem que tirar esse símbolo, né? Divido por 100, que é 0,02. Elevado. Qual é o prazo que eu quero? Quem que é o N, que é o prazo que eu quero? Eu quero levar para quanto tempo? Eu quero levar para 12 meses. Eu preciso, ó, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a taxa de 12 meses. Então, lá no expoente é 12. E embaixo, o N que eu tenho, é o período que essa taxa é. Ó, é 12 ao mês. 2 para um mês. 2 para um mês. Para cada mês. Tá bom? Então, você vai pegar 1 mais 0,02 elevado a 12 sobre 1. 12 dividido por 1 é 12, então é 1,02 elevado a 12. Vai dar 1,26. Só que eu não tinha somado o número 1, eu tenho que tirar para eu deixar de ser coeficiente e passar a ser taxa. 0,26 ao ano. 0,26 já é a taxa anual. 0,26 ao ano, pode deixar assim, que é a taxa unitária. Se quiser utilizar a taxa percentual, tem que multiplicar por 100, tá? Tem que multiplicar por 100 para dar, então, 26. Olha, gente, que incrível. Vou chamar aqui para mim. Quando eu tenho 2 e só multiplico para 12, vai dar 24 ao ano, juro simples. Em juro composto, é 2 no mês. Um ano dá quanto? Dá 26. Viu como o juro ele é exponencial? Cresce muito mais, tá bom? Aqui já entrou na outra, mas eu vou fazer com vocês na HP, pode ser?
Vou deixar só HP, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, a CLX limpa o visor, FCLX limpa o registro, FXY invertido limpou tudo. Vai ficar gravado, depois vocês podem reassistir quantas vezes forem, tá? Eu vou aplicar a fórmula aqui, do jeitinho que estava lá. Então, ó, eu vou clicar o Enter, que é para ele armazenar, que é esse valor que é do primeiro número lá. 1 da fórmula. Eu tenho que somar com 0,02. Em HP, pessoal, você primeiro põe o número, depois o sinal. Então, ó, 1 armazenei, 0,02. O que eu tenho que fazer com isso mesmo? Somar. Olha lá, 1,02. Se você já soubesse que era 1,02, você já podia ter colocado aqui, tá? 1,02, é que eu quis começar do zero. 1, Enter, 0,02 mais. O que eu tenho que fazer com esse número? Eu tenho que elevar a 12. Elevar. Então, ó, primeiro número, então 12. E aí, tá aqui no cantinho, ó, embaixo do N, tá vendo aqui, ó, embaixo do N, tem uma teclinha Y elevado a X, que é elevar. Olha lá, elevando. Deu 1,2682. Eu somei 1, né? Agora eu tenho que tirar. Então, ó, primeiro número, depois sinal. 1 menos. Aí a taxa 0,26. Se você quiser transformar em percentual, você coloca 100 vezes, olha lá, 26,82. Complicado juros compostos, né? Agora que acho que vocês entenderam por que eu já marquei uma live para a gente fazer na quarta-feira. Eu já sabia que era mais complicado, eu já sabia que vocês iam ter dúvidas, tá? Por isso que a gente já agendou esse momento aí para a gente fazer. Na atividade 1, não é cálculo, é texto. Elabore um texto. A atividade 1 não precisa pôr número na resposta. Eu quero que você diga o que é montante, capital no juros simples e diferenciar o que é capital, montante, juros em juros compostos. Então, na atividade 1 não tem cálculo, tá? Não tem cálculo. Eu vou fazer agora esse outro também na HP, tá? Esse outro exercício, para vocês conseguirem pegar aqui. Quarta-feira, 7h30, a live. Quarta-feira, 7h30. Vai deixar gravado também, tá? Mas 7h30 lá, quarta-feira. Agora, olha aqui. Eu tenho uma taxa anual, que é um período grandão, que é o ano. E eu procuro uma mensal, que é pequenininha. Se fosse juros simples, eu dividia. Mas é juros compostos. E juros compostos é potência, exponenciação. Então, para eu transformar uma taxa anual para uma taxa mensal, eu preciso exponenciar. Então, eu uso essa fórmula. 1 mais, qual é a taxa? Qual é a taxa que o exercício trouxe? 79,59. Então, eu só divido por 100 para colocar na fórmula. Só que agora eu tenho uma taxa grandona para uma pequenininha. Então, ao invés de eu elevar a 12, que deve aumentar, eu vou elevar a 1 sobre 12. A 1 sobre 12. Porque eu quero diminuir a taxa. Eu tenho grandona, que é 12. Eu busco para uma pequenininha. Então, 1 sobre 12. Pessoal, a taxa 79 eu divido por 100 para colocar lá. Como eu vou usar potência, eu tenho que somar com esse número 1 para transformar a taxa em coeficiente, tá? Em coeficiente. Então, ficou 1,79. Aí eu posso elevar. Se eu quisesse que a taxa crescesse, eu elevaria a 12. Como eu quero que ela diminua, é elevado a 1 sobre 12. Tá bom? Tem que diminuir. Então, elevado a 1 sobre 12. Como eu tinha somado 1 para transformar em coeficiente, eu tenho que tirar esse número 1. Aí já dá a taxa. Já é a taxa unitária. Se quiser em percentual, você multiplica por 100. Vamos fazer na HP juntinhos aqui? Vou deixar ela grandona, tá? CLX limpa o visor, CLX limpa os registros, FXY invertido limpa toda a memória. Tudo limpo. Certo? Na calculadora, quem tinha perdido o anterior, pega nesse. Ó,
Eu vou seguir igualzinho, tá dentro da fórmula. Primeiro número, eu vou pedir para armazenar na minha calculadora para eu começar a calcular. Então, 1 enter. 0,7959. Aí depois o sinal, mais 1,7959. Quem quisesse já poderia colocar isso aqui, tá bom? Eu tenho que elevar, só que agora elevar a uma divisão. Então, o que eu recomendo? Dá enterzinho aqui para guardar, ó. A memória guardou esse número dela. Tá guardadinho aqui na memória dela, tá? Eu tenho que elevar a uma divisão, que é 1 dividido por 2, não é? Gente, faça isso na KP, ó. 1, enter. 12, divide. Ah lá, esse é o expoente. 1 enter, 12 divide. O que eu tenho que fazer com esse número mesmo? Elevar aquele 1,79 que estava guardadinho. Então, ó, y elevado a x. O enter é para armazenar na memória o número que eu acabei de fazer. O 1 eu tiro, 1 menos. E se eu quiser em percentual... Opa, 100 não. 1000 não, né? 100. 100 vezes, ah lá, 5%. Vamos fazer de novo, que é meio complicadinho? CLX limpa visor, FCLX limpa registro, FXY invertido limpa todas as memórias. Já vou começar com 1,7959, que eu já sei que é isso, nesse caso, tá? 1,7959. Eu tenho que dar um sinal. Aí eu aperto o Enter, pessoal, para que, como falasse na calculadora, guarda isso na sua memória. 1,7959. Guardou. Agora eu tenho uma divisão lá em cima. Quem que é essa divisão? 1. Armazeno ela guardadinha aqui na minha memória, ó. 1 enter. E 12. Que operação que ela tem que fazer? Dividir. Aí esse é o expoente, não é? Então agora exponenciação. Elevado. 1 menos, já é a taxa, 0,05. Se quiser em percentual, 100 vezes. Então, esse é o percentual do enunciado do exercício que nós estamos calculando, aqui, 5%. Então, podemos fazer algébrico ou podemos utilizar a calculadora.